e acho que o Vasco ganha o jogo. Para mim, o Vasco é favorito para ganhar esse jogo. Mas ali é o canto do Vasco, ali é o estádio do Vasco. Aquilo é, o vascaíno se sente dono, se sente representado naquele estádio. Eu acho que o Vasco, para mim, é favorito para esse jogo. Então é um Vasco que vai para essa partida tendo que vencer. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que avançou na contratação de Maurício Lemos, zagueiro uruguaio de 28 anos de idade, completamente fora dos planos do Galo. Família vascaína, prestem muita atenção no que eu vou falar agora para vocês. Eu tô chegando com um caminhão carregado de notícias e de informações do nosso Vasco da Gama. Hoje tem um grande clássico envolvendo o Gigante da Colina contra o Fluminense. Só que eu tô chegando aqui para falar sobre o Mercadão da Bola. Isso porque o Gigante da Colina está muito perto de contratar o zagueiro Maurício Lemos, que está completamente descartado pelo time do Atlético Mineiro. É isso mesmo, o Pedrinho está tentando avançar dessas negociações já nas próximas horas. Tem também novidades sobre o atacante Yuri Alberto Braz Rodrigues. O Corinthians pode formalizar a qualquer momento também uma proposta oficial pelo atacante uruguaio Braz Rodrigues. Então fica até o final do vídeo, não pula sequer uma parte. Atacante Gonzalo Plata chegaria para resolver todos os problemas da ponta direita do Vasco da Gama. Então, galera, vocês vão ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tanto do jogo e também tanto do Mercadão da Bola do Gigante da Colina. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz e é claro, para vocês que estão chegando aqui pela primeira vez e não é inscrito, já se inscreva no canal. Vou convidar vocês a se inscreverem no canal. Vocês não pagam nada e ajudam muito a plataforma do YouTube a recomendar esse vídeo aqui para milhares de vascaínos. Deixa o like e também me diga a cidade que vocês moram para me responder geral. Dê só uma olhada nesse corte que está espetacular. Mas tem uma outra coisa, por esse jogo ser o Nilton Santos, eu acho que a expectativa dele se modifica um pouco. Eu daria um percentual maior ao Vasco de favoritismo se fosse em São Januário. O Vasco, inclusive, treinou no Nilton Santos para entender o gramado, para entender a dimensão de campo, para entender tudo isso. Não vai estar na sua casa, né? E os estádios também são muito diferentes. No Rio, graças a Deus, não tem torcida única, é torcida mista, pode colocar duas equipes dentro do estádio com seus torcedores, mostrando que existe um pouco de civilidade ainda, apesar de ter confusão na rua mesmo, né? Então, é complicado. Na rua, na estação de trem, é isso, torcida única também tem confusão na rua. Então, assim, eu acho que é o começo do fim do futebol, torcida única. Mas, enfim, é só a minha opinião. Quero te ouvir sobre a mudança de estádio, na verdade, Pascoal. Eu não entendo muito bem essas coisas, eu tenho dificuldade de entendimento disso. O Botafogo pode jogar lá, em São Januário. O Fluminense não. Isso eu não consigo, juro que eu não consigo entender. O Palmeiras pode jogar em São Januário. O Atlético Mineiro pode jogar em São Januário. O Grêmio pode jogar em São Januário. Então são coisas que eu não consigo, juro que eu não consigo entender. Eu não consigo, não tenho, a minha capacidade de entendimento não chega a esse ponto. Ou pode todo mundo ou não pode ninguém. Né? Não pode ser uma situação específica. Eu acho que aí o Vasco já sai prejudicado. Né? O Vasco já tem um prejuízo. Mas pelo time que o Vasco tem, pela forma de jogar do Vasco da Gama, eu acho que o campo favorece o Vasco. Mais rápido, para sair as bolas com velocidade para o Daverson, para o Adson. Eu acho que essas bolas vão fluir mais, vão chegar mais ofensivamente. Para a bola chegar para o Vegete, a bola precisa ser cruzada na área. Então, eu entendo que o Vasco está prejudicado por não jogar nos seus domínios, que é São Januário, porque aqueles 20 mil que vão em São Januário, eles podem até ser 30 mil que vão no campo do Botafogo, do Nilton Santos, né? Que é uma torcida espetacular. Mas ali é o canto do Vasco, ali é o estádio do Vasco. Aquilo é, o vascaíno se sente dono, se sente representado naquele estádio. É só a minha impressão. E acho que o Vasco ganha o jogo. Para mim, o Vasco é favorito para ganhar esse jogo. O impacto da desclassificação do Fluminense é um impacto muito grande. Porque o Fluminense pensou que ia ganhar o jogo passeando no primeiro tempo. Pensou que passeando ia se classificar. Mas vinha de derrota. Aquele gol do Thiago, a gente falou, o gol do Thiago pode salvar o Fluminense. Não foi o bastante, porque tomou 2 gols e precisou correr atrás tudo de novo. Então, eu acho que o Vasco é favorito para esse jogo aí, entendendo a situação do Fluminense, entendendo as dificuldades que o Fluminense tem ainda no Campeonato Brasileiro, e o Vasco não pode se aproximar novamente, já está se aproximando da zona da confusão. Já está ali se aproximando, o Vasco deu uma subidinha, agora voltou
a ter essa perspectiva. Então, eu acho que o Vasco, para mim, é favorito para esse jogo. Pedrosa, como é que vai estar esse Vasco aí? Olha, Fernanda, a melhor notícia que o torcedor vascaíno poderia receber é a volta do João Vitor para a lista de relacionados, que deve acontecer. Ele treinou normalmente depois de se recuperar da lesão, já estava liberado no último jogo, mas se recondicionou nessa semana, deve começar no banco e o Vasco deve repetir o time que enfrentou o Atlético Goianiense no meio de semana, até porque foi uma equipe em que o Rafael Paiva encarou, principalmente no primeiro tempo, que conseguiu jogar um pouquinho mais, ter um pouco mais de controle. Então é um Vasco que vai para essa partida tendo que vencer. Porque se a gente em algum momento viu o Fluminense estar muito distante do Vasco na tabela, agora mais 3 pontos para o Fluminense deixa apenas uma diferença de 1 ponto. Então o Vasco tem que continuar progredindo, já é muito tempo, são muitos jogos sem conseguir vencer dentro do Campeonato Brasileiro e a gente sabe que o Campeonato Brasileiro é cruel. Você acha que está respirando, que está bem, do nada, se você ficar 3, 4 partidas sem pontuar decentemente, você volta para a situação difícil. Então, como que se você imprimiu os 4 jogos, você sai de situações de buraco como estava o Fluminense? E o Vasco fez isso, só que aí depois também ficou 3, 4 jogos sem pontuar direito, sem vencer. Então eu acho que é o momento do Vasco voltar a vencer para justamente continuar nessa primeira tabela da parte da tabela. Eu faço essa leitura também. O Vasco teve esse tempo aí para focar na Copa do Brasil e com toda a razão, né? É o que o Vasco consegue de tocar numa taça, de premiação, de passar de fase, um valor muito bom, né? Mas agora acho que chegou a hora que o alerta tá bem aceso pro Vasco da Gama. É um jogo que tem um valor muito grande e que vai muito além da tabela de classificação. É claro que, para termos de tabela, o Fluminense vencendo encosta, o Vasco vencendo distancia ainda mais e deixa o Fluminense numa situação complicada. Mas eu acho que no aspecto anímico, como a gente fala bastante aqui também, psicológico, a questão da confiança, isso influencia. Eu vejo, né, eu tenho alguns amigos vascaínos, eles um pouco mais preocupados pelo atual momento do Vasco, que não vem jogando tão bem assim. Contra o Bragantino teve alguns bons momentos, mas contra o Atlético Goianiense ficou um pouco estranho. Mas, no meu ponto de vista, quando o jogo é especialmente clássico, ainda mais regional, que são dois times que já se conhecem há um tempo, já tem uma rivalidade em cima disso, é outro jogo. Quando a bola rola, o juiz apita, é outra história. Então, eu acho que vai ser um jogo muito disputado, um jogo em que os dois times precisam vencer e automaticamente precisam criar oportunidades. Então, eu espero um jogo com gols, um jogo de uma certa forma aberto, e que seja muito bem disputado, porque a gente sabe que dos dois lados tem jogadores com qualidade, por mais que o Vasco não tenha o Coutinho, por mais que do lado do Fluminense o Marcelo também provavelmente fica fora, então mesmo assim dá pra gente ter um bom jogo. Baiano jogou no Flu não, né? Baiano não. Jogou no Vasco, muito tempo. Vasco foi. Tá assistindo aqui, mandou um abraço pro Fernandão, dupla diz, imagina Fernandão e Baiano na zaga, meu Deus do céu. O cara saiu igual amiguinho do lateral lá, o Lourinho lá, o Vini mexe a cadeira. Mandou um abraço pro Bigode também. Pô, tamo beijo junto, pra João. você, Baiano. O Baiano é mal, pega o pegadeira. O Baiano é mal, pega o pegadeira. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que avançou na contratação de Maurício Lemos, zagueiro uruguaio de 28 anos de idade, completamente fora dos planos do Galo. Ele não se mudou para o São Paulo alguns dias atrás, porque acabou fazendo uma série de exigências. A verdade é que o Lemos percebeu que não seria titular no São Paulo. Então, para não ser titular no São Paulo, ele preferiu aguardar por propostas de outros clubes. Foi nesse contexto que apareceu o Vasco disposto a ficar com o jogador por empréstimo. Existe a expectativa de que o acordo seja sacramentado até o fim dessa semana. O Atlético libera o jogador de graça, sem qualquer custo, e o Vasco assume 100% dos vencimentos, salário na casa dos R$400 mil por mês. E não deve parar por aí, o Vasco ainda trabalha na busca por um atacante de lado de campo. 3 nomes são os principais, os mais falados hoje. Brian Rodrigues, atacante uruguaio que joga no México, ele já foi alvo recente do Corinthians, o Timão acabou desistindo de qualquer possibilidade de acordo, porque o atleta uruguaio é acusado como cúmplice de violência sexual e abuso de uma garota. O staff do jogador se defende, afirmando que ele não tem culpa nenhuma. O Vasco quer entender essa situação antes de finalizar a operação. A ideia era contratá-lo por empréstimo com obrigação de compra. O América do México prefere vendê-lo. Só para completar sobre o Vasco, Yuri César, 24 anos de idade, atleta do Shabab Al-Ahly, e Gonzalo Plata, atacante equatoriano do Al-Sadd, são outras alternativas, todas as operações bastante caras.
Família vascaína, é o seguinte, hoje tem Vasco e Fluminense passando na sua telinha e eu quero falar também sobre o Mercadão do Gigante da Colina. Isso porque o Vasco pode estar fechando com 3 a 4 jogadores. Primeiro, zagueiro Maurício Lemos, o segundo, Gonzalo Plata, Brian Rodrigues e também o atacante ex-Flamengo, Yuri César. 4 jogadores podem estar chegando no Vasco da Gama, mas primeiro eu quero falar de 3. O zagueiro Maurício Lemos pode estar já na porta de São Januário para ser o novo jogador do Vasco da Gama. O Pedrinho tem conversas avançadas com o staff do jogador. O jogador assinou positivamente, né? Ele chega para ser titular ao lado do zagueiro João Vitor. Então, assim, é um zagueiro muito interessante. Jogou bola no Atlético Mineiro. Só que agora o atleta está escanteado porque vive um mau momento. Só que no Vasco da Gama ele tem tudo para reencontrar o seu bom futebol. E assim, quero falar também sobre a situação do atacante Gonzalo Plata. O jogador também gostou do que ouviu do Vasco da Gama, né? Não seria, o jogador não chegaria para ganhar um salário astronômico, né? Mas chegaria assim com o status de grande titular para resolver o problema ofensivo do Vasco da Gama, porque aquela ponta direita ali tem vezes que joga o Adson, só que tem que ter um jogador para reservar, né, naquela posição, né? Vamos torcer para que tanto Maurício Lemos, o Gonzalo Plata, a situação do Brian Rodrigues, o Pedrinho quer porque quer, é um jogador de seleção uruguaia, então assim, vamos torcer para que ele venha também e faça muito sucesso aqui no Vasco da Gama. O Vasco está ligado no mercado, o Pedrinho vai conseguir o aporte financeiro para trazer essas contratações para o Gigante da Colina, então vocês podem ter certeza que esses jogadores irão vestir a camisa do Vasco da Gama, lembrando que a janela só fechará no próximo dia 2 de setembro, então praticamente tem um mês de negociação. Vamos torcer para que eles venham e façam muito sucesso no Gigante da Colina. Eu tô indo nessa, galera, se inscreveram no canal, deixaram o like, agradeço a todos, fiquem com Deus!